O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos ouvido na liturgia, e isso vai nos conduzindo ao final do tempo litúrgico, temos ouvido algumas palavras que de fato, saindo da boca de Jesus, nos causam medo. Há algumas palavras que até evitamos, há algumas falas de Jesus, algumas verdades que Jesus coloca dentro da nossa alma que nós até queremos que isso seja esquecido por nós. Mas não podemos perder de vista aquilo que nosso Senhor quer de fato realizar na nossa vida, a sua obra de salvação. E é por isso que nós estamos escutando ao longo desses dias, e vamos escutar aí até o final do tempo comum, estas palavras de Jesus que vai dizendo do fim dos tempos, de como será o julgamento, de como nós participaremos deste julgamento. Por mais que queiramos ou não, haverá este dia na nossa vida. Todos nós já sabemos que esta é uma única certeza que temos na nossa vida, a nossa morte. Mas como nós estaremos? É Jesus que nos faz refletir para que possamos, dia após dia, nos preparar para este dia que inclusive não sabemos quando será. E hoje a liturgia nos traz um tema que de fato nós não podemos perder de vista e que serve muito para a nossa preparação para este dia. Podemos extrair desta liturgia que nosso Senhor nos chama a uma verdadeira confissão dos nossos pecados. No Evangelho, Jesus já disse: nada ficará oculto, tudo será revelado. Por isso nosso Senhor nos chama a hoje, já mesmo antes deste dia, onde tudo será revelado, nosso Senhor nos chama então a reconhecer o nosso pecado.
Por isso que aqui São Paulo aos Romanos vai dizer: felizes daqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Hoje eu me lembrava de um exemplo da vida de Santa Margarida Maria Alacoque, que precisava de um diretor espiritual. Foi dia dela na segunda-feira. Ela precisava de um diretor espiritual e o próprio Jesus que apareceu para ela é aquela que é precursora, né? É aquela que divulgou o Sagrado Coração de Jesus pelo mundo inteiro. E Jesus aparece para ela indicando quem seria o seu diretor espiritual. Só que esse padre não sabia disso. Então ela vai até o padre e fala: olha, nosso Senhor me disse que o Senhor será o meu diretor espiritual. E o padre acha aquilo muito estranho. Como é que Jesus fala para ela e esse negócio está meio estranho? Então ele diz para ela: olha, faz o seguinte, vai lá, quando Jesus aparecer de novo, você vai perguntar para ele: qual foi o último pecado mortal que eu confessei? O que ele te responder, você vem e me diga, e eu vou ter a certeza se foi ele mesmo que te falou que eu devo ser o seu diretor espiritual ou não. Ela foi obediente, escutou, perguntou de Jesus e voltou para o padre. E o padre então perguntou: e aí, nosso Senhor te contou qual foi o meu último pecado mortal que eu confessei? Ela disse sim. E ele: então, qual foi o pecado que eu confessei? Ele disse que não se lembra. Então o padre entendeu que de fato era Jesus que estava ali aparecendo para Santa Margarida Maria Alacoque e realmente colocando ele como seu diretor espiritual. E por que contei essa história? Porque nosso Senhor, quando nos perdoa, já não lembra mais do pecado. E é exatamente isso que São Paulo está nos dizendo. Mas há um problema aqui. Para que nosso Senhor não se lembre mais dos nossos pecados, nós precisamos, na confissão, no sacramento da confissão. Então não adianta ficar: eu confesso lá no meu quarto, eu falo com Deus, Ele me escuta e está tudo perdoado. Isso não funciona. Eu confesso na missa, porque me falaram que lá eu posso confessar se for pecado mortal. Não funciona. É necessário o sacramento da confissão. E ali no sacramento da confissão há alguns requisitos, e um deles é o único que eu quero comentar e partilhar com vocês hoje. Um dos requisitos para uma boa e válida confissão é o arrependimento dos pecados. Se não houver arrependimento no mais profundo da nossa alma, não seremos perdoados e o nosso pecado não será esquecido por Deus. Por isso que nós precisamos hoje, olhando para a nossa vida, olhando para as confissões que já fizemos, nos questionar sobre o verdadeiro arrependimento da nossa alma. Que não se trata sentir-se mal, sentir-se destoado, sentir-se às vezes até meio incomodado com o pecado cometido. Isso muitas vezes não é o arrependimento. O arrependimento, primeiro, ele vai me dizer que fui eu mesmo que fiz. Quem está arrependido não nega o pecado. Por isso que quem está arrependido na confissão não justifica, não conta história. Não começa dizendo: padre, mas sabe o que é, padre? É que o fulano, pronto, não está arrependido. Quem está arrependido diz: sim, fui eu fiz isso. E além disso, quem está arrependido odeia o pecado cometido. É assim que nós nos preparamos para a confissão? É nisso que nós pensamos, é assim que nós preparamos a nossa alma para a confissão, porque nosso Senhor está dizendo a cada um de nós: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia.
E pode haver, estou dizendo que pode haver muita hipocrisia nas confissões que nós fazemos quando nós não estamos arrependidos. Quando nós queremos só por desencargo de consciência dizer ali na confissão os nossos pecados, mas o arrependimento não existe e menos ainda o propósito de mudança. Tomai cuidado. É nosso Senhor nos orientando e dizendo que não deve haver dentro de nós esta hipocrisia. A palavra hipocrisia, a palavra hipo significa por debaixo. Por isso hipopótamo, aquele que fica debaixo da água. E crisia, vem de crisis, que significa purificação, que significa purificado. Por isso que nós precisamos arrancar a hipocrisia, porque ela seria uma falsa purificação da nossa alma. E quem está falsamente purificado está, enfim, condenado. É por isso que nosso Senhor nos chama de fato a revelar, para que nada que esteja dentro de nós no oculto, porque isso será conhecido no tempo oportuno. É Deus que nos pede um verdadeiro arrependimento na confissão dos nossos pecados. É Deus quem nos exorta, e é bonito quando aparece esta tratativa de Jesus para conosco, Jesus chamando cada um de nós de amigos. Amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas tenhais medo daqueles que podem vos lançar no inferno. E o que pode nos lançar no inferno senão o pecado? E o que pode nos lançar no inferno senão um pecado mal confessado? Uma confissão mal feita de qualquer jeito? Porque isso é pior ainda, porque às vezes pensamos que estamos perdoados, mas não estamos. Devemos sim ter medo daquilo que pode matar a nossa alma e não ter medo apenas daquilo que pode matar o nosso corpo. Para defender o nosso corpo fazemos inúmeras coisas, mas para defender a nossa alma estamos dispostos também a dedicar a nossa vida, a gastar de fato aquilo que temos, aquilo que somos, para que ela seja protegida. Peçamos a Deus que nos ajude. É claro que nosso Senhor sabe que o verdadeiro temor que nós devemos ter, que é diferente do medo, deve ser o temor de perder a Deus. Santo Agostinho fala que há um único temor que nós deveríamos ter, que era o temor da vida dele, o temor do Cristo que passa. Porque ele sabe que Cristo, quando passa, não volta mais. E se Cristo passa na nossa vida e nós perdemos a oportunidade de agarrá-lo, de mergulhar de verdade com a nossa vida na vida dele, nós podemos estar perdendo a oportunidade que nos cabia. É disso que nós temos que ter medo. De perder a oportunidade de alcançar o céu. De perder a oportunidade de encontrar-nos com Deus. Peçamos a nosso Senhor que nos ajude, para que de fato coloque na nossa alma, como vai dizer o rei Davi num outro salmo, não esse que proclamamos, que também é belíssimo, mas no Salmo 50, onde Davi vai pedir a Deus, vai dizer que Deus, conhecendo a sua fragilidade, Deus é capaz de arrancar, de limpar, de purificar toda a sua alma, todo o seu ser. Peçamos também a Deus esta graça,
de termos um coração verdadeiramente arrependido dos nossos pecados, para que possamos todos os dias recomeçar o nosso caminho com Deus. Peçamos que nosso Senhor nos ajude e que, vivendo esta novena, possamos também, a exemplo de São Crispim, não termos medo daqueles que podem matar o nosso corpo. São Crispim foram dois irmãos, São Crispim e Crispiniano, que fugiam do imperador, não por medo de morrer, mas porque queriam servir a Deus ainda mais. E depois presos, sofrem, depois presos, morrem por amor a Jesus, mas não morreram na sua alma, porque não se renderam ao pecado. Peçamos a este nosso padroeiro e intercessor que possa também nos ajudar a viver não o martírio talvez do derramamento do nosso próprio sangue, mas o martírio muitas vezes de negarmos aquilo que pode nos afastar de Jesus.